Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta com mais uma lista, dessa vez de um tipo de livro. Eu não quero nem dizer que é um gênero, porque não é um gênero, mas é uma espécie de livros que eu amo. Sou apaixonada por dramas familiares. Eu amo ler histórias de dramas familiares dos mais diferentes tipos. Eu acho que além de ser assim uma boa dose de fofoca, porque você entra, sabe, no universo daquela família, você descobre podres, você descobre coisas assim, sabe, cada hora uma revelação diferente. Enfim, além de ter toda essa questão de tipo assim, tá entrando, sabe, num universo familiar diferente, também eu acho que são tipos de livros que emocionam, que fazem a gente às vezes sentir alguma conexão com algum tema que vai ser abordado, e em muitos casos fazem a gente perceber que assim, não é só a nossa família que é cagada, entendeu? Todo mundo tem suas questões de família. Todo mundo, gente, todo mundo. Não existe essa coisa, família perfeita. Não tem. Talvez eu esteja, né, batendo aí sendo muito decisiva falando que não tem, talvez até tenha. Mas é muito raro. Tá? Eu acho que é muito comum, acho que hoje em dia é super comum que a gente tenha famílias com seus problemas, porque afinal a gente tá falando de um aglomerado de gente que às vezes tem visões de mundo diferente, que uma não aceita a outra, enfim, existe e é muito comum. Então eu acho que dá pra gente também ter essa coisa da identificação de tipo assim, a minha família não é a única que passa por problemas, entendeu? Que tem seus dramas, que tem suas tretas. Então eu amo livros de dramas familiares e hoje eu tô aqui pra recomendar alguns pra vocês. Antes de qualquer coisa eu vou te pedir pra deixar o seu curtir nesse vídeo, porque isso é muito importante pra divulgação aqui no canal, ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Também vou te pedir pra se inscrever se você ainda não estiver inscrito, é de graça, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro das próximas atualizações e também me segue no Instagram, no TikTok e nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Por lá a gente tem o contato mais próximo e vocês conseguem também saber em tempo real sobre as minhas leituras. Então vamos começar inclusive com o livro que é o mais recente que eu li dentro desse universo aí de dramas familiares. E no caso nem é um livro assim tão dramático, mas é um livro que vai contar uma história que tem protagonismo com uma pessoa dessa família, mas que envolve várias pessoas, sabe, dessa família. Eu vou parar de enrolar, estou falando de Tom Lake, de Ann Patchett. É a mesma autora de A Casa Holandesa, que eu também vou listar neste vídeo, pois amo A Casa Holandesa. E aqui, né, a gente tem esse livro que é o mais recente publicado aqui no Brasil dessa autora. Ela tem outros livros também publicados já lá fora e alguns livros dela, se não me engano, teve um livro dela que entrou inclusive nessa lista que saiu há pouco tempo aí do The New York Times, sabe? Dos melhores livros do século XXI. Tem livro dela nessa lista também. Essa é uma autora muito talentosa, ela escreve histórias, assim, muito envolventes e ela consegue, de fato, te fazer ficar curioso por aquilo que você tá lendo, sabe? Então, esse aqui foi meu último contato, né, com o trabalho dela e eu gostei muito também de Tom Lake. Então hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre essa história aqui e aproveitar já pra recomendar o livro pra vocês. A gente tem essa história que lembra um pouco, assim, meio universo de Taylor Jenkins Reid, sabe? Assim, de pessoas que fazem parte, sei lá, do teatro. Tem um pouquinho assim, mas também temos aí nessa questão de ser uma narrativa bem diferente da Taylor, mas enfim, né? Trouxe aqui um comparativo, porque enquanto eu ia lendo, eu me lembrava, por exemplo, de histórias de pessoas que fazem parte do business, assim, né? Tipo, Evelyn Hugo, que a gente acompanha a trajetória dela dentro do cinema e tal. Aqui a gente acompanha algo parecido com a nossa protagonista, que é a Lara, só que no teatro. A gente já começa a história vendo o primeiro contato dela com o teatro, quando ela vai participar de uma peça em específico, e como que a partir dali a vida dela começa a mudar, no sentido de ela cada vez mais participar de peças de teatro, mas mais especificamente dessa peça em específico, interpretando essa personagem em específico. Só que o que a gente vai descobrir depois desse primeiro capítulo é que, na verdade, tudo isso que a gente tá lendo, né, sobre essa moça que tá entrando ali pro teatro, começando no teatro na escola e depois indo, né, avançando ali na carreira enquanto atriz, tá sendo a narrativa de uma mulher, que é a própria Lara, contando para as suas 3 filhas sobre a sua trajetória no teatro. Só que isso acontece num contexto muito específico. A gente tá falando de uma história que se passa durante a pandemia de Covid-19, então tá todo mundo bem, assim, isolado, né, o mundo todo tá isolado, e essa família se reuniu, porque as 3 filhas já adultas dessa mulher, né, elas estavam cada uma vivendo a sua vida, né, uma que fica ali na fazenda, aqui, né, toca a fazenda junto com os pais, outra que foi fazer faculdade, outra que tá trabalhando com não sei o quê, então tava cada uma vivendo uma coisa, e a pandemia acabou reunindo essa família, né, aproximando novamente essas pessoas dessa família, e daí acaba que todas as 3 vão pedir pra mãe contar pra elas sobre a época em que ela namorou um ator famoso, né, ela teve esse relacionamento com um cara que, na atualidade, é um ator muito conhecido, e elas querem saber mais dessa história. E daí a mãe começa a narrar essa história, só que ela começa a narrar, tipo, muito antes. Tipo, ela conta que toda história tem que ter um começo, e que o começo não é exatamente quando as coisas que as pessoas estão querendo saber, né, no caso ali sobre esse relacionamento dela, não é exatamente no momento que aquilo aconteceu, começou a acontecer, mas como ela chegou até ali. E daí ela volta no tempo e começa a narrar sobre a entrada dela no teatro, sobre como essa escaladinha, né, esses degrauzinhos que ela foi escalando, subindo
ao longo dos anos na vida dela, até ela participar desse grupo de teatro que se chama Tom Lake, que é onde ela conhece esse rapaz com quem ela vai ter sim um namoro, ela vai ter um relacionamento com ele e tal. E a gente vai entendendo a progressão das coisas até o momento em que a gente tá ali, né, no presente, junto com elas, contando essa história, ouvindo essa história junto com as três meninas. E é um livro tão gostoso, gente, tão cheio de detalhes, cheio de questões envolvendo a vida dessa mulher e também envolvendo a vida familiar, né? Porque no momento presente a gente tá acompanhando questões envolvendo essas três filhas, envolvendo o marido dela, né? O pai das meninas, envolvendo dramas que eles estão enfrentando com relação a essa fazenda, porque todo esse livro ele se passa nessa fazenda, que é a fazenda da família, a fazenda de cerejas. Então todas elas estão trabalhando na colheita e é nesse momento em que elas estão juntas trabalhando ali, né? Colhendo cerejas, é que elas vão ter esses momentos juntas e vão compartilhar essas lembranças com a mãe. Então é um livro cheio de detalhes, cheio de, sabe, nuances, assim, muito legais, que inclusive fazem a gente pensar sobre alguns aspectos, até mesmo sobre da nossa própria vida. Por exemplo, eu lembro que eu terminei esse livro pensando muito sobre como a pessoa que a gente é hoje é uma somatória de tudo aquilo que a gente viveu, de todas as pessoas com quem a gente conviveu, de todas as experiências que a gente teve. E aqui nesse livro a gente tem isso, né? A Lara, no momento presente, enquanto tá contando essa história pras filhas, ela já tá com seus quase, sei lá, 60 anos, ela tem 50 e poucos anos. E tudo que ela viveu na vida dela foi o que fez ela chegar naquele momento ali, sabe? Tendo aquela vida com o seu marido, com as suas três filhas. Então, é uma história que mostra muito pra gente essa questão da passagem do tempo, eu acho, e como as nossas escolhas ao longo dos anos vão levando a gente pra onde a gente chegou hoje. E em alguns casos podem ser escolhas que vão trazer a sensação de arrependimento. Em outros casos, podem ser escolhas que vão fazer com que a gente tenha essa sensação de estar em paz, sabe? Eu amei esse livro, eu espero muito que você também goste aí, caso vá ler. Vou deixar o link de todos os livros que eu vou recomendar aqui na descrição. Recomendo muito Tom Lake, gosto muito dessa história. Eu falei que eu ia recomendar também mais um da Ann Patchett, né, que é o A Casa Holandesa. E sim, a gente tem aqui também, mais uma vez, um romance envolvendo família. Mas aqui a gente tem o foco numa história que é mais sobre o relacionamento entre dois irmãos, sabe? A gente tem essa casa holandesa de pano de fundo, que é praticamente, assim, uma outra personagem da história, sabe? Porque boa parte da história desses irmãos durante a infância vai acontecer durante o momento, né, os anos que eles viveram nessa casa holandesa. E é uma casa que foi criada originalmente por holandeses ali nos Estados Unidos e que o pai dessas crianças acabou comprando. Então a gente tem toda uma trajetória, inclusive, né, de conquistas que esse pai foi tendo ao longo dos anos, e essa casa representava pra ele, assim, o ápice das suas conquistas, sabe? O sonho que ele tinha de ter uma casa grande, né, pra dar pra esposa muito conforto e também construir uma família com a esposa. Mas a gente vai vendo que os planos que esse pai tinha não casavam necessariamente com os desejos que essa mulher tinha, né, que essa esposa tinha. E a gente vai ver como que, com o passar dos anos, né, a gente vai tendo uma sequência de acontecimentos que vai fazendo com que essa família, aos poucos, vai se desintegrando. A gente tem uma história que vai também ali trabalhar questões de abandono, né, parental. Então a gente vai ver essa família sendo reconstruída em algum momento ali da história. E a gente acaba vendo em todo momento, com tudo que eles vão passando ao longo dos anos, como os dois irmãos, eles sempre encontraram, tipo, um porto seguro um no outro, sabe? E eu acho que pra mim esse é o ponto mais alto dessa história, porque é muito legal a forma como a autora desenvolve o relacionamento entre os dois, como eles são muito amigos e como eles acabaram criando essa rede de apoio um no outro, porque só eles sabem o que eles passaram, né? Então a gente vai ver essa construção sendo trazida tanto no passado, quando tudo isso aconteceu, quanto também no presente, pra gente ir entendendo como que tá a relação desses irmãos no momento e como que aquilo que eles viveram lá atrás, né, pra onde isso levou eles, qual que é a vida que eles estão levando no presente. É um livro também muito legal que eu recomendo bastante que você leia, caso ainda não tenha lido. Ele é um pouquinho mais parado, mas eu acho que é aquele tipo de história. Tom Lake também é assim. Tom Lake e A Casa Holandesa, eu acho que são aquele tipo de história que você vai degustando, sabe? Você vai lendo aos poucos, você vai absorvendo aos poucos, não é aquele tipo de livro que você pega pra devorar de uma vez só. Embora eu tenha ficado tão presa nessas narrativas que foram livros que eu li em pouquíssimos dias, porque eu fiquei muito imersa na leitura. Então, deixo aqui a dica pra você também. Vou comentar agora sobre um dos meus livros favoritos do ano passado, que é o favorito também de várias pessoas que eu já vi aqui pelo canal, que é Os Quatro Ventos, da Kristin Hannah. Essa autora que é super conhecida também por trazer romances, assim, que vão ser mais dramáticos, vão ter essa carga mais dramática. E esse livro, gente, ele é tudo isso. E além de ser um romance com muito drama, ele também é um romance de ficção histórica. Ele se passa, né, começa ali no início, na verdade, no início dos anos 20 do século passado, 1920 e pouquinho. Então a gente vai acompanhar vários anos da vida de uma mesma mulher, que eu até já esqueci o nome dela, mas é a Elsa. A Elsa, ela é uma garota que desde muito nova, assim, ela foi muito maltratada pelos pais, né? Uma família super tradicional ali do interior dos Estados Unidos, daquele período, né, do início do século 20. Enfim, são pais muito rigorosos, que exigiam muito dela e, assim, ela não se encaixava em alguns padrões, digamos assim, de comportamento, de beleza, e tudo isso fazia com que ela fosse vista como menos ainda aos olhos dos pais, sabe? Eles tinham as expectativas deles
sobre ela, mas vai acontecer uma coisa na vida dela que vai fazer com que essa família que já não a tratava bem, tomasse a decisão de botar ela pra fora de casa. E a partir daí que ela vai desenvolver um novo senso de família, porque aquela família que é quem compartilha o sangue dela, é a família que teve a coragem de botar ela pra fora. Mas agora ela vai descobrir que existe existe uma possibilidade de ela construir uma família com pessoas totalmente estranhas pra ela, sabe? E ela vai acabar construindo sua vida a partir dessa nova família que ela vai desenvolver aí com essas pessoas. E aí a gente vai acompanhar vários anos a partir de então, quando ela vai, construir a sua própria família, ter seus próprios filhos, e também vai enfrentando várias, na verdade, várias adversidades que vão surgir ali nesse novo lugar que ela vive, principalmente com relação a alguns fatos reais, fatos que aconteceram mesmo na vida real, aconteceram lá nos Estados Unidos durante esse período. Um deles foi a queda da Bolsa de Valores, então foi uma coisa que, assim, mudou a vida de pessoas pelo mundo inteiro, influenciou no mundo todo. As finanças no mundo todo foi altamente impactada por essa queda da bolsa, de valores lá de Nova York. E também algumas questões climáticas que aconteceram nos Estados Unidos nesse período. A gente sabe que desastres climáticos acontecem já há muitos anos, a gente vê que só tem se agravado e ficado cada vez mais frequente nos últimos anos com, todas as mudanças climáticas. Então a gente tá vendo que tá acontecendo com mais frequência e parece que com mais intensidade. Mas já lá na década de 30, 40, mais ou menos, do século passado, já aconteciam algumas coisas envolvendo, desastres climáticos, e um desses, o principal aqui dessa história, na verdade, são a seca, uma seca absurda, e tempestades de areia que destruíam as plantações e faziam com que, assim, o subsídio das pessoas, que era da terra, não existisse. Então, o país estava quebrado, a terra não estava dando alimento e as pessoas precisavam se virar pra fazer o que fosse necessário pra sobreviver e pra dar de comer aos filhos, Então, assim, é um livro que vai ter muitas cenas, assim, bem dolorosas nesse sentido, porque a gente vai acompanhar situações bem difíceis pela perspectiva dessa personagem e também vendo, assim, outras realidades de outras pessoas que estão, assim, numa situação tão ruim quanto ou pior que a da própria Elsa. Mas enfim, é um livro muito emocionante, que eu gostei muito, adorei essa história, e que também vai ter aí nessa questão familiar, esse drama familiar que envolve não somente a família de origem da Elsa, mas a família também que ela vai construir depois que sai da casa dos pais. Amei esse livro e deixo aqui a recomendação pra vocês também de mais uma história super emocionante. Agora eu vou falar de outro que eu li ano passado, já não lembro, acho que foi ano passado. Me emocionou demais essa história e é um livro que eu vejo poucas pessoas comentando, que é o Palavras que Aprendi com a Chuva, da autora Asha Lemme. Esse livro saiu pela Dark Side Books, é lindíssimo a edição, como sempre, os livros da Dark Side são sempre muito bonitos, e é um livro que eu vejo poucas pessoas comentando a respeito. Eu acho que ele merecia mais destaque. Esse livro é super emocionante, porque a gente tem a história envolvendo uma menina, uma criança, Quando a história começa, a Nori, que é essa protagonista, ela tem, acho que, a gente não lembra exatamente, mas acho que ela tem uns 8, 9, entre 8 e 11 anos, eu diria. Eu não lembro exatamente agora a idade dela, mas ela é bem criancinha. E no começo do livro, a mãe dela tá indo deixar ela na casa da avó, e ela não entende por quê, A mãe deixa ela ali, só deixa ela e vai embora. Então, tipo assim, ela foi basicamente abandonada pela mãe quando era muito criança, na casa dessa avó, que é uma avó muito ruim. Tipo assim, o tratamento que essa avó dá pra ela é péssimo. E a gente vai entendendo ao longo da leitura o porquê disso, de onde vem a origem desse ódio. Aqui a gente tá falando de uma história que se passa no período pré-Segunda Guerra Mundial, ou pré-Primeira Guerra Mundial, alguma coisa assim. É nessa época aí, mais ou menos, entre guerras, no Japão. E a Nori, ela é filha, na verdade ela é neta ali, dessa senhora, que faz parte da aristocracia japonesa. E a mãe dela engravidou dela quando ela teve um caso com um soldado norte-americano, estadunidense, negro. Então, a Nori, ela tem traços que não são somente japoneses, Ela tem ali traços do pai, que era negro. Então, assim, a aparência física dela já é uma coisa que faz a avó já ter um super preconceito com ela. Para além disso, a gente tem também toda a questão da tradição que as famílias japonesas carregam ali com muito rigor, principalmente naquela época, em que a mãe dela engravidou fora do casamento, em que a mãe dela tinha já comportamentos que a família não aprovava. E aí, essa menina chega com uma espécie de mancha no nome da família, sabe? E ela é tratada como se fosse, assim, sei lá, como se não fizesse parte da família. A avó dela trata ela muito mal. Até que ela vai conhecer um menino chamado Akira, e daí é com esse menino que ela vai encontrar finalmente, assim, uma forma de ser tratada como um ser humano, porque até então ela era tratada como um bicho ali pela avó. Se eu me lembro bem, só uma das mulheres que trabalhavam ali na casa, que tratavam ela melhor, assim, uma pessoa que enxergava ela como um ser humano. Mas fora isso, fora essa moça, ela passa anos super reclusa, sem sair do quartinho dela, assim, que é um lugar muito, sabe, apertado. Enfim, ela basicamente vive como uma prisioneira até a chegada desse menino, que é o Akira, que é um menino com quem ela vai ter uma amizade muito forte e com quem a gente vai ver que vai se desenvolver ali uma relação muito bonita. Mas, para além disso, a gente vai vendo que existem outros dramas envolvendo a vida dessa menina, como se não fosse suficiente. A gente vai ver outras coisas acontecendo ao longo da vida dela que vão também sendo muito emocionantes e que vão trazer essa carga de drama muito grande pra história. Não somente com relação ali à questão familiar dela, mas também com relação ao plano de fundo histórico, do período em que o livro se passa. E é um livro que emociona muito, que eu também fiquei super vidrada na leitura, porque
porque é uma história que me pegou desde o começo, mas é um livro que, pra mim, pelo menos, o final não me agradou. Eu acho que o final não foi digno da personagem, sabe? Assim, eu acho que ela poderia ter tido um final diferente, mas é um livro que emociona, que faz você querer chorar em alguns momentos, que te faz ficar com raiva em outros, mas é um livro muito, muito emocionante e super fluido, super rápido de ler. Se você não leu ainda, coloca aí na sua lista Palavras que Aprendi com a Chuva, porque é muito, muito emocionante. E falando em histórias familiares, é claro que eu não poderia deixar de mencionar Pachinko, que é um dos meus livros favoritos da vida. Aqui a gente tem também a trajetória de uma família sul-coreana e tudo que vai, assim, todos os pormenores que eles vão viver ao longo de muitos anos. Então a gente começa a história conhecendo a matriarca dessa família, lá na Coreia do Sul, do início também do século passado, né? Acho que lá pelos anos 20 do século passado também. E todo o contexto de vida dessa moça e o que vai acontecer, né? Assim, um grande evento que vai fazer com que a vida dela mude pra sempre e ela acabe, tipo, tendo que se virar, tipo, se virar na própria vida e também acabar precisando se mudar pro Japão, que na época existia ali toda uma complexidade de países que dominavam países, e o Japão era um dos países que dominavam a Ásia, inclusive a Coreia do Sul. Então ela acaba se mudando em algum momento ali para o Japão e é lá que ela vai basicamente assim construir toda a sua família, sabe? Seus filhos acabam nascendo lá, são criados no Japão. Enfim, a gente vai acompanhar todo o drama dessa família de tentar não somente sobreviver, mas também ultrapassar as adversidades da vida, ao mesmo tempo que encontram vários obstáculos ao longo do caminho, principalmente com relação à xenofobia, a preconceito, né, dos japoneses com relação aos sul-coreanos e também as próprias dificuldades que essa família vai enfrentar por serem pobres, por não terem instrução, de tentar, sabe, trabalhar, enfim, conseguir o sustento da família através do trabalho duro e muitas coisas que não só essa matriarca, né, vai enfrentar ao longo da vida, tentando aí criar os filhos e né, sobreviver, como também os próprios filhos. Então é um livro que vai trabalhar, inclusive, a questão do sentimento de pertencimento, sabe? Porque a gente tem aqui uma família que foi basicamente criada no Japão, né? Os filhos basicamente dela nasceram no Japão e foram criados ali. E ao mesmo tempo que, tipo assim, são cidadãos que nasceram no Japão, que trabalham no Japão, que produzem, né, e contribuem para o governo japonês, ainda assim eles são vistos pelos próprios japoneses como os estrangeiros, como pessoas que não são dali, sabe? Como, sei lá, pessoas que não são dignas de ter uma vida como os outros, os japoneses ali de origem, né, mesmo. Então, é um livro que fala muito sobre essa questão do pertencimento, sobre a dor que é você abandonar o seu lar pra poder começar de novo em um outro lugar, dependendo das circunstâncias, né, porque uma coisa é você fazer isso por vontade própria, porque você quer realmente viver em um novo país e começar uma nova vida em um novo país, mas outra coisa completamente diferente é você ser forçado a fazer isso e fazer isso não sendo bem-vinda nesse lugar onde você tá, pra onde você tá indo, sabe? Enfim, é um livro cheio de camadas, que inclusive tem série da Apple TV, se eu não me engano. Essa série eu ainda não assisti, mas já vi falarem que tá bem legal. Em algum momento aí eu vou pegar pra ver. Mas é isso, essa era a minha outra recomendação que com certeza vocês precisam ler, caso não tenham lido ainda. E agora vamos falar de Isabella Allende, que é uma das minhas autoras favoritas do momento. Amo os livros dessa autora. E eu vou falar de novo de Violeta, que é o meu livro favorito dela, até o momento, de todos os que eu li. A gente também tem A Casa dos Espíritos, que é um livro também que vai ser um drama familiar com realismo mágico, que a gente vai acompanhar a trajetória de muitos anos também dessa mesma família. E a gente tem também, assim, questões históricas, políticas envolvendo tudo que vai acontecer com essa família. Tem muita coisa de pano de fundo desse país, que é um país que não é especificado, mas que a gente vai tendo, assim, várias dicas que a autora vai dando sobre algum país da América do Sul, né? Enfim, a gente vai tendo aí algumas dicas que ela vai dando pra gente, talvez, chegar no Chile, que é o país de origem da Isabella Allende. Mas, enfim, a gente tem, né, a trajetória dessa família, que vai focar nas 3 gerações de mulheres dessa mesma família, que são a avó, aí a filha e a neta, né, dessa mesma família, e como existe algo que une essas 3 mulheres ao longo das gerações e tudo que, né, essa família vai enfrentar ao longo desses anos. É um livro muito envolvente também, embora ele possa ser um pouco mais lento para alguns leitores, porque é aquele tipo de livro com blocos e blocos e blocos de texto, entendeu? Não tem muito diálogo, tipo, é muito texto, mas ao mesmo tempo a Isabella Allende escreve de um jeito tão delicioso que você começa o livro e você não consegue largar. Agora falando de Violeta, né, a gente tem também uma história que vai focar nessa mulher, que é a Violeta. A gente acompanha os 100 anos de vida dela, então a gente começa, né, a história conhecendo da origem dela. A gente descobre que ela nasceu durante o período da gripe espanhola, que foi uma pandemia, não sei se foi uma pandemia, mas uma epidemia com certeza foi, que ceifou várias vidas no começo do século passado, e ela nasceu durante esse período dessa gripe e ela acaba falecendo justamente ali no período da pandemia do Covid. Então ela vive 100 anos, então ela nasce com uma doença, né? Tipo, quando tá rolando uma doença, ela morre quando tá rolando outra doença. Mas ao longo desse intervalo, a gente tem todos os acontecimentos incríveis, surreais, emocionantes, avassaladores que ela vai viver ao longo da sua vida. A gente tem muito sobre a família dela também, mas mais ainda sobre a sua própria trajetória de vida e como, né, ela vai
construir a sua família, como ela vai muitas vezes começar do zero, como ela é uma mulher que vai, em algum momento da vida ali, tipo, construir o seu próprio império, construir a sua própria fonte de renda. Tudo isso durante o seu, né, o período do século passado em que as mulheres não tinham tanta liberdade ou tantas possibilidades quanto hoje. E a gente acaba acompanhando todos os âmbitos da vida dela, sabe? O familiar, o profissional, o amoroso também, sobre como... E é até bem curioso nesse livro, como a gente vai vendo que em certos momentos, assim, não interessa a razão. Em alguns momentos é o coração que fala mais alto, por mais que o coração esteja falando de uma cilada. E é muito legal acompanhar todas as etapas de vida que ela vai vivenciando. E também eu acho que a gente não tem como, quando a gente vai lendo, né, não dá pra, tipo, desassociar a história da Violeta, de certa forma, da história da própria Isabel Allende. Porque quando você vai lendo as obras da autora, você vai vendo a história de vida dela, existem, assim, algumas nuances, sabe, das suas personagens, que a gente percebe que existe, né, assim, fazem parte de quem a própria Isabel Allende é. Então eu acho que esse é um livro que a gente consegue tanto acompanhar, né, a história da Violeta, como também fazer um paralelo com a vida da própria Isabel. E é um livro maravilhoso, gente. É um livro não é tão grande quanto A Casa dos Espíritos, né, que é um livro bem maior, mas é um livro maravilhoso. Você vai devorar em questão de poucos dias, porque é uma leitura muito fluida, muito gostosa, muito envolvente. E esse era o último livro dessa lista que eu separei pra conversar com vocês. Eu poderia trazer outros também, mas eu trouxe aqui, né, foco nesses que são um dos que eu mais gosto. E agora eu quero pedir recomendação de vocês. Se vocês têm recomendações de livros nesse estilo, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Comenta também aqui embaixo se você já leu, se for com vontade de ler algum desses livros que eu comentei aqui, que eu também vou amar saber o que vocês acharam das recomendações. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Gente, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.